Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 27. Marcos, no capítulo 5, versículo 27. O pessoal da equipe já, de maneira muito rápida, encontrou. E diz assim a palavra do Senhor, numa mensagem muito conhecida, e diz assim, 5:27 de Marcos: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, ou na tradução que nós estamos acompanhando no telão, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Uma história muito conhecida, uma história muito comovente, a história da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofreu por 12 anos, gastou tudo que tinha. A lei daquela época dizia que uma pessoa, quando estava com certas enfermidades ou com um sangramento, a mulher no seu período era considerada impura e por isso tinha que se afastar e se excluir da sociedade. Ela estava por tentar todo tipo de tratamento e não conseguir, estava sem esperança, estava sem forças próprias, toda ajuda que ela já podia ter buscado, ela já tinha buscado e a resposta era não. E neste momento difícil, com todas essas dificuldades, ela nos ensina 3 coisas muito importantes que nós podemos fazer enquanto pessoas que estamos sendo dotados de capacidade, de inteligência e que o Senhor vai nos fortalecer nessa noite para que a gente possa fazer aquilo que é nosso e permitir que Deus faça aquilo que é dele nas nossas vidas. Então repita comigo: ouvir, ir e tocar. Ela ensina 3 coisas nesse versículo. Vamos ler de novo, agora que nós já identificamos o que ela está fazendo para alcançar o seu milagre. Olha só, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Então ela ouviu, foi, e entre a multidão, tocou em suas vestes. Diga comigo agora mais forte: ouvir, ir e tocar. O pastor Toninho já perguntou, mas eu estava assentado de costas. Eu quero ver quem é que nessa noite veio aqui para buscar um milagre da presença de Deus. Glória a Deus, porque você está no lugar certo. O milagre que você precisa, o Deus que você crê, Ele tem poder para fazer na sua vida. O primeiro passo que ela deu, a primeira coisa que ela nos ensina, é algo muito importante, que é ouvir. Ouvir de Jesus. Aquela mulher, depois de tudo que ela já tinha feito, que nós conhecemos, uma passagem que muitos de nós ama ouvir e pregar, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu que Jesus ia passar perto dela, perto da casa dela, ela ouviu falar que tinha naquele lugar alguém diferente dos outros, e nós aprendemos que ouvir é importante, porque ouvir é uma das primeiras coisas que nos permite saber. Nós precisamos, inclusive, guardar os nossos ouvidos de certos assuntos, de certas notícias, de certas palavras, de certas pessoas, porque ouvir nos permite saber. Às vezes, ouvir é o primeiro passo para identificarmos algo. Quando estamos de costas, de olhos fechados, aqueles que por algum motivo não podem ver, mas ouvem uma voz, ouvem um som, ouvem um barulho, ouvem um louvor, uma música, sabem identificar naquele exato momento o que está acontecendo. Ouvir é muito importante, porque ouvir nos permite saber, e a palavra de Deus nos ensina que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ela ouve falar que Jesus ia chegar perto dela. Jacó, quando estava já no processo para que o povo ainda fosse escravizado no Egito, antes de ser escravizado, quando o pastor Toninho já liberou sobre nós uma palavra poderosíssima, Jacó, quando estava naquele tempo de fome, ele ouve falar que no Egito tem comida. Olha que interessante, não tinha comida em lugar nenhum, não tinha bênção em lugar nenhum, não tinha fartura em lugar nenhum, mas ele ouve falar que em algum lugar tinha comida. A rainha de Sabá, ela ouve falar da sabedoria, da inteligência e da capacidade de Salomão.
Então, ouvir nos permite saber. Ouvir é uma das primeiras, se não for a primeira coisa, o primeiro passo. Eu quero te perguntar, responda para você mesmo. Você se lembra a primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Como foi? Quando foi? Quem foi que falou? Eu sempre gosto de ouvir o pastor Toninho pregar, e ele às vezes pergunta quem veio para a igreja por um programa de televisão, programa de rádio, e aí as pessoas timidamente, um levanta a mão, ou ninguém levanta a mão, e quando ele pergunta, confia que ama, e aí todo mundo, eu vou até aproveitar e perguntar, quem veio para a igreja pelo convite de alguém que recebeu na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho? Olha, 90% das pessoas vieram à presença de Jesus, porque um dia ouviram falar que existe uma palavra de esperança, que o mundo pode estar caminhando a passos largos para a perdição, mas existe um Deus que não vai deixar nenhuma luta, deixar nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma palavra que foi lançada, nenhuma arma que foi forjada contra nós. Nós ouvimos que existe um Deus que cuida de nós. E ouvir, saber que existe esse Deus, ouvir nos permite saber que há esperança no nome poderoso de Jesus. Nós estamos prestes a chegar no dia 18 de outubro, onde nós vamos assistir uma live de cura, milagres, maravilhas e libertação. E você tem a oportunidade de ajudar o seu pastor a conquistar para Jesus as pessoas que você ama. Estratégias, pensamentos. Quem vai ajudar o seu pastor a ganhar a sua família para Jesus? Ajude o seu pastor, ajude a sua pastora, ajude o líder da sua igreja, do seu grupo de relacionamento, da sua escola bíblica, do seu grupo missionário. Ajude esses líderes a ganhar as pessoas que você ama para Jesus. Basta que você entregue para ele um presente, como a graça de Jesus, que não custa nada, que não pede nada em troca, apenas me dê uma oportunidade para que você possa ouvir uma palavra, e essa palavra vai mudar a sua vida para sempre. Ela ouviu falar de Jesus. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Ouviu falar que existia milagre, que o diagnóstico que você recebeu não precisava ser definitivo, porque existe um Deus que faz milagres. Ele contraria a medicina pelo poder que existe no nome de Jesus. E mais do que isso, você se lembra, se algum dia, ou qual foi a última vez, que alguém ouviu falar de Jesus através da sua boca? Isso é muito importante. Será que você que nos assiste nesse culto online, que pode ter recebido o link desse culto numa mensagem de WhatsApp, que talvez rolando a barra do seu Facebook encontrou na página de alguém que compartilhou esse culto, um missionário na era digital, e você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, ou talvez depois de muitos anos pela primeira vez. Você se lembra quando foi que alguém ouviu de você boas novas, ao invés de notícias ruins? Ouviu falar que existe um Deus que cuida de todas as coisas. Isso é muito importante. Assim como nós ouvimos, a palavra de Deus diz, de graça recebeu, de graça também você dá. Comece a falar de Jesus. Não é sua responsabilidade, como o pastor disse, não é sua responsabilidade que as pessoas vão ser convencidas do pecado, elas vão se entregar. Isso é trabalho do Espírito Santo. Mas comece a falar de Jesus, abre a sua boca para falar de Jesus e deixa que Ele tem poder para fazer o resto. Ele faz aquilo que nós não temos capacidade de fazer, mas o que é do homem, o homem precisa fazer. Então fale para as pessoas que você ama. Se você pudesse dizer para essas pessoas que existe uma maneira de receber aquilo que elas estão buscando durante décadas, as pessoas que você ama merecem essa notícia. Então, lembre-se quando foi a última vez ou a primeira vez. Olha o que diz a palavra, a carta do apóstolo Paulo aos cidadãos de Roma. Vamos abrir em Romanos capítulo 10, versículo 14, também muito conhecido, mas nos ensina demais sobre falar sobre Jesus. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Óbvio. Se você precisa de ajuda, você vai pedir ajuda para alguém que você bota fé que ele tem como te ajudar.
Como é que você vai pedir? Vou pedir ajuda para carregar um peso, uma pessoa fraca? Você vai pedir para quem você acredita. E como invocarão? Como vão pedir algo para quem eles não acreditam? E como vão crer? Como crerão? Naquele de quem não ouviram. Olha aqui, o ensinamento vai aprofundando. A gente não pede ajuda para quem a gente não bota fé. Mas a gente também não vai botar fé se a gente não sabe nem que a pessoa existe. Como crerão naquele em quem não ouviram? E para terminar e para mostrar que existe responsabilidade, mas o Espírito Santo nos reveste de poder para fazer aquilo que Ele manda, a pergunta final: e como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão saber que existe um Deus? Coloque a mão direita no seu coração. Existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Como é que as pessoas vão saber que existe um Deus no céu, que cuida daqueles que Ele criou na terra? Um Deus tão importante, que apesar de todo poder e graça, Ele ainda se importa comigo e com você, porque Ele é o seu Criador, Ele é o Pai das luzes que não muda, Ele prometeu, Ele cumpre, Ele é Deus sobre o céu e sobre a terra. Mas como é que as pessoas vão saber? Como é que elas vão saber que pode sim existir o choro? Jesus estava orando, Jesus estava ensinando, e Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu já venci o mundo, e porque eu venci, você também vai vencer, porque eu sou o seu Salvador. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? E assim como algumas pessoas, ou muitas pessoas se levantaram, porque vão buscar aqueles a quem o Senhor está atraindo a salvação, pense também que você é boca de Deus onde você estiver, e as pessoas vão ouvir essa palavra de esperança, porque você é aquele que conhece, e melhor é ter para dar do que precisar receber. Você tem a palavra do Espírito Santo na sua boca, então fale de Jesus, porque ouvir é o primeiro passo para que a gente possa alcançar milagre. Quem quer alcançar milagre na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Então estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E a segunda coisa que ela fez é ir até Jesus. Ela foi até Jesus. E ao ir até Jesus, ela nos mostra que só ouvir não é suficiente. Só ouvir e procrastinar, depois eu vou, depois eu faço, amanhã eu vejo. Deixa então, minha esposa está orando por mim há 20 anos, os meus pais estão orando por mim, deixa que eles vão lá. Não, ela precisou tomar a sua decisão. O pastor Toninho está falando sobre mercado imobiliário. Para quem já vendeu uma casa, para quem já comprou uma casa, sabe que uma casa que fica parada, o prédio vai deteriorando, um barracão parado vai enferrujando. Se nós ficarmos parados, nós estamos como esse prédio vazio, parado, sem vida, sem manutenção, sem sopro de vida. E o Espírito Santo de Deus, Ele é o fôlego de vida, soprado sobre nós. Então nós não podemos ficar parados. Põe os seus planos em movimento, põe os seus sonhos para acontecer, vai correr atrás daquilo que você sabe que Deus tem poder para fazer na sua vida. Vai atrás daquilo que Deus está derramando sobre você, porque Ele faz a parte que é dEle, então você vai fazer a parte que é sua. E quando nós encontramos a nossa parte com a vontade do Espírito Santo de Deus, o resultado é milagre sobre as nossas vidas. Então ela põe em movimento e vai atrás. Jacó viu que tinha comida no Egito, então ele chama os seus filhos, ele já velho, e ele fala: vai buscar. Tem comida, tem provisão, tem bênção, tem milagre. Eu sei onde tem, eu ouvi falar, eu sei o endereço, eu sei a hora do culto, eu sei onde tem um pastor, eu sei onde tem uma palavra. O que eu faço com o saber? Põe em movimento e vai buscar. Quem vai buscar o seu milagre pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. A rainha de Sabá ficou sabendo que existia uma sabedoria, uma riqueza, um negócio extraordinário, então ela chama a sua equipe inteira. Ela tinha juventude, saúde, e ela vai pessoalmente
para ouvir aquele que tinha uma palavra do Senhor de sabedoria. Você está aqui hoje e o Senhor vai honrar o fato de você ter saído da sua casa, o fato de você não estar assistindo nenhum outro canal, nenhum outro YouTube. Você está ouvindo a palavra, você está em movimento, e o milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida, ele vai acontecer, porque nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a parte que é dele. Aleluia. Então põe em movimento. Vão buscar comida, vão buscar sabedoria, vão buscar milagre. A pessoa que precisa de emprego vai buscar, vai entregar com currículo. Quando a gente está doente, a gente vai numa clínica, vai no hospital. E quando a gente precisa de milagre, a gente vai na mão, na presença, no altar, na casa daquele que tem poder para fazer milagres. Milagres, quando nós precisamos. Aquela mulher que já tinha tentado de tudo, ela ouviu falar que tinha uma coisa diferente. Não ouviu falar de religião, ela ouviu falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Jesus, vale a pena se colocar em movimento. Quando nós ouvimos falar de algo que realmente tem poder para mudar as nossas vidas, vale a pena sair da nossa zona de conforto e colocar em marcha. Eu sei que você, quando me ouve, quando ouve a pastora Lourdes, quando ouve o pastor Toninho, um dia vocês vão ouvir também a pastora Bruna pregar aqui. Eu achei que quando o pastor Toninho ia me anunciar, vou abrir um parênteses, os irmãos iam pensar que era a Bruna e ia falar, não é a Bruna. Mas vocês são educados, graças a Deus. Mas nós estamos negociando o passe dela, né, pastor Toninho? Daqui a pouco ela vai estar aqui com vocês também. Quando nós ouvimos o nosso pastor, a nossa liderança, falar de uma maneira poderosa e ousada, que existe algo diferente, vale a pena nós mudarmos o rumo das coisas para ir atrás de Jesus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você está indo até Jesus, a Bíblia nos diz que Ele está nos esperando de portas abertas. Ele diz, vinde a mim, vós que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então você está indo, mas Jesus está te esperando, Ele está ao seu encontro, Ele quer que você chegue, Ele quer que você alcance, Ele não vai permitir que nenhuma multidão, que nenhuma dificuldade impeça que você alcance de encontrar o Jesus que você está buscando. Quem é que está buscando Jesus poderoso e maravilhoso aí? A boa notícia para você, meu querido, é que Ele está te aguardando, te esperando, e o que você precisa está nas mãos poderosas do Senhor em quem você crê. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? E para nós terminarmos essa noite profetizando milagres, mais ainda, ela se põe em marcha, e Jesus que estava de fato e que continua, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não tem dúvida, nem tem sombra de variação. Ele estava esperando aquela mulher, Ele sabia que Ele ia estar num lugar, em alguém precisando dEle, e Ele se colocou ali para que houvesse esse encontro. Ela conseguiu, e você também vai conseguir tocar em Jesus, tocar em suas vestes, tocar na sua vontade, tocar no seu milagre. Você que pode levantar a sua mão, como se você pudesse tocar a minha mão você não pode tocar, mas toque agora nas mãos poderosas de Jesus, o Senhor que é o Salvador e o Consumador da sua fé. Ele está de mãos dadas com você, para que você possa alcançar aquilo que você veio buscar nessa noite. Toque em Jesus, pela fé que há no nome poderoso do Senhor, e Ele te permitirá viver o milagre que a sua vida está dependendo, está precisando. E você que está tocando aí nas mãos de Jesus, faça como aquela mulher, eu não preciso de muito, eu só preciso de Jesus. Se eu tocar um pedacinho da roupa, se eu tocar um pedacinho das vestes, eu não preciso de muito. Eu não vim à presença de Deus para exigir, eu venho na presença de Deus só para poder encostar um pouquinho nele, eu venho aqui para poder tocá-lo com o meu louvor, eu venho aqui para mover os céus com o meu coração quebrantado. Eu não preciso que Ele faça grandes coisas, apenas que Ele esteja comigo, e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu quero tocar em Jesus. Quero tocar, e se eu apenas tocar um pedacinho, será que a gente pode e conseguiria
imaginar a grandeza do poder e da misericórdia de Deus. Se a gente puder alcançar um pedacinho, uma fração, se nós pudermos vislumbrar uma porção, por menor que seja, do que é Jesus. Jesus, o nome sobre todo nome, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que venceu a morte, que ressuscitou, aquele que não desistiu, não parou, não cansou, não foi embora. Ele podia no Getsemane olhar para trás e falar: isso é demais, mas ele disse: não, no dia 6 de outubro de 2021, vai ter um povo em Piracicaba, vai ter um povo que vai sair de onde eles estiverem, eles vão atrás de mim, e para que eles possam 2021 anos depois alcançar as minhas vestes e tocar, eu não posso desistir hoje. Assim como aquela mulher, para chegar em Jesus e tocar, ela não podia desistir nas dificuldades. Nem Jesus parou, nem aquela mulher parou, e nem você vai parar, porque Ele te sustenta. Ele é o socorro presente na hora da angústia, e Ele te permite tocar. Está difícil, põe nas mãos do Senhor. Ele fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não entre em pânico, eu venci o mundo, eu estou com as minhas mãos estendidas para que você consiga me tocar. Ele saberia que sozinhos nós não conseguiríamos, Ele sabe que sozinho seria difícil demais para nós. Então é Ele que nos ajuda, Ele é o autor, mas Ele é o consumador da nossa fé. Você que precisa tocar em Jesus, eu quero te convidar para se colocar de pé. Por mais difícil que pareça, por mais que essa situação... Podemos cantar essa música, Vini? Tem um Deus? Por mais que pareça que não vai dar, agora não vai dar. Eu já venci coisas enormes, mas essa aqui parece que não vou conseguir. É nesse momento, é isso que é milagre. Milagre é quando a gente acha que não vai dar. Milagre é quando nós já tentamos de tudo. Milagre é quando a gente faz o exame, o diagnóstico é o pior. Passa um mês, a gente vai fazer de novo com a esperança que melhorou um pouquinho, piorou. Aí é milagre. Quem é que precisa de milagre aí? E quem é que crê que pode tocar na veste de Jesus nessa noite? Quem é que crê que Ele criou essa oportunidade para que você pudesse alcançar, nem que fosse um pedacinho das suas vestes, para tocar em Jesus? Na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.